Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos nos aproximando dos tempos de eleição e é sempre oportuno nós lembrarmos que dentro da doutrina espírita, quando nós estamos imbuídos dos verdadeiros princípios cristãos de amor e de caridade, nós devemos levantar sempre a bandeira de Jesus para iluminar o nosso caminho e não esquecer que as bandeiras dos homens, dos partidos, das ideologias do mundo são efêmeras. Podemos escolher, sem dúvida, aquela que mais se afina com os nossos ideais. Mas, acima de tudo e de todos, se encontra a moral de Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre esse tema no programa de hoje e muito mais. Mas antes nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio,
indiscutivelmente estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. A doutrina espírita nos orienta a agirmos ao longo da nossa jornada, educando aos poucos a nossa própria consciência para seguirmos os ensinamentos morais de Jesus com cada vez mais convicção e amor. Com a proximidade das eleições do nosso país, muitas vezes nós nos desviamos do objetivo central, que é essa educação do nosso espírito, e nós passamos a conjugar ideias e ideologias que tomam conta do nosso país. E isso é compreensível, mas nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, comportamentos e das palavras que expressamos, tanto as faladas como as escritas. A prioridade do Espiritismo é a caridade e a reforma íntima à luz dos ensinamentos cristãos, dentro do coração de cada um de nós, o que inclui nós buscarmos aceitar opiniões diversas das nossas, buscar a convivência harmoniosa, dizendo não à militância partidária dentro dos nossos centros, que devem permanecer voltados para a luz do Evangelho. Na transparência dos ensinamentos espíritas fica claro que a nossa bandeira a ser levantada por nós é a do Evangelho de Jesus, porque nós devemos compreender que as bandeiras das ideologias partidárias, dos ideais do mundo, possuem ainda falhas das próprias quedas humanas, portanto, são bandeiras efêmeras. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem de maneira muito simples e direta: Jesus. Comentando o assunto, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, destaca o seguinte para que a gente possa refletir. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Muito bem, quando nós nos conscientizamos desta verdade, fica fácil lembrar que nós não devemos nos insuflar de maneira exagerada quando o assunto são as ideologias humanas, ainda tão cheias de falhas e de limitações. Nós não devemos levantar bandeiras efêmeras que pouco irão agregar ao nosso espírito eterno, visto que a sociedade humana necessita da política como uma forma de organização social. Porém, até por termos ainda muito a aprender em moralidade, qualquer que seja a postura política adotada, em qualquer lugar que seja do globo, nós ainda estaremos aquém dos princípios do Evangelho. Daí a importância de, principalmente dentro dos nossos centros, nós deixarmos de lado discussões partidárias e lembrarmos que devemos nos unir em Jesus. Esse é um momento de vigilância, de estarmos atentos se nós estamos dando o nosso melhor para a paz dentro dos nossos centros e ao redor. E a prece, o estudo de nós mesmos é que vai nos manter em equilíbrio. Nós devemos estar alertas para que nesse período eleitoral não percamos a nossa identidade espírita cristã. Cabe manifestarmos, através dos pensamentos, das palavras, das atitudes, um clima de harmonia e de união pelo bem comum, respeitando opiniões e posições individuais de todos os nossos semelhantes. O benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, de psicografia do nosso querido Chico Xavier, na lição 8, que é intitulada Obreiros Atentos, nos diz assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. As casas espíritas, então, acolhem todas as pessoas sem se importar com a sua origem, com a sua classe social,
e nem mesmo com as suas escolhas políticas. Então vamos cuidar para que com o nosso exemplo, a nossa presença, a nossa colaboração, o ambiente de harmonia, de aceitação e de fraternidade continue mais vivo do que nunca. O Mestre Jesus ensinou o amor universal e a construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. Ele próprio sem jamais ter se ligado a algum governo da Terra enquanto esteve aqui com a gente. O espírita pode, então, e deve lutar por um mundo melhor, fazer a sua ação política, mas concretizar isso por meio das suas atitudes no bem, inspirado no ideal de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, saibamos amar o nosso semelhante como ele é, respeitando as suas convicções, os seus desejos para o futuro, lembrando que também nós gostaríamos de ser sempre respeitados. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Na verdade, eu pensei em trazer o tema para a nossa reflexão, porque todos nós precisamos ser resilientes. Se fala tanto hoje em dia em saúde mental,
E pensando bem, ter saúde mental, né, é, em grande parte, ser resiliente. Vocês já pensaram nisso? Lembrando que a verdadeira resiliência nasce quando o espírito compreende o mecanismo e a utilidade da sua dor. Eis a chave: quando passamos a observar o que a dor quer conosco, né, nós conseguimos ir longe sem deixar que a corda se arrebente. Ao contrário, a resiliência nos dá a criatividade, a compreensão e o novo rumo a tomar com a experiência que nós adquirimos ao passar pela dor. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Ao adotarmos a doutrina espírita como filosofia de vida, inevitavelmente, se realmente compreendemos os seus fundamentos, nos deparamos com a necessidade de sermos resilientes. E por que desenvolver a resiliência passa a ser tão importante para a nossa vida? Resiliência, na doutrina espírita, vai muito além da habilidade humana de se adaptar, superar crises, aprender com os problemas e seguir em frente após enfrentar momentos difíceis. A verdadeira resiliência nasce quando o espírito compreende o mecanismo e a utilidade da sua dor. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, certamente, né? Só que nós nos esquecemos, né, de tudo, né, o que nos cerca, o que nos acontece, a gente esquece que tudo, todo o contexto em que nós vivemos acontece justamente por ter uma estreita ligação com o que nós escolhemos, seja ontem, seja um século atrás ou um milênio atrás. Se fizermos a escolha pelo caminho coerente com as leis naturais, estaremos em equilíbrio e, sendo assim, não haverá motivo para passar pela dor. O que certamente não ocorre conosco, seres viventes, né, aqui na Terra, que transpusemos as barreiras do tempo de encarnação em encarnação, transgredindo as leis de Deus, que são as leis naturais, atuando assim para o nosso desequilíbrio perante o Pai, perante o nosso próximo, perante o planeta. Assim, ser resilientes perante as consequências deste desequilíbrio são as dores, né? Que são as dores. Ser resilientes perante essas dores, que são as consequências deste desequilíbrio. O sofrimento é um ato, assim, de sabedoria. O sofrimento, ele pode ser para nós realmente uma oportunidade para sermos sábios. Tirar de cada situação de aflição o aprendizado, passando por ela com o olhar do aluno interessado e não interessado e eficiente, que retira das dificuldades da lição valiosas que o arrebatarão para o alto. Então, nós, o aproveitamento da dor, aqui a gente compara como o aluno ao enfrentar as lições, as provas, os sacrifícios, ele vai ter o seu retorno.
e assim nós teremos o nosso retorno. E já que as dores são consequências do nosso próprio desequilíbrio em relação às leis naturais. Nas bem-aventuranças do Evangelho, destaca-se exatamente neste sentido aquela que se dirigem aos aflitos. Lembram-se, bem-aventurados os aflitos, pois eles herdarão o reino dos céus. Aí nós temos o tratado da resiliência. Não se trata apenas de ter fé e aguardar o reino dos céus como recompensa. Não é só isto. Nas bem-aventuranças, né, e especialmente esta daí, a fé operante que não cruza os braços perante as dificuldades, que confia colocando mãos à obra, fazendo o que é possível para avançar. Só o simples fato de sofrer não nos eleva espiritualmente. Sabiam disso? Em primeiro lugar, passar pela dor sem revolta, sem se achar, aliás, achando-se não merecedor, que tudo não passa de um acidente, de uma injustiça, né? Mas sim aproveitar cada desafio como um aprendizado, tendo certeza de que tudo passa, mas se aproveitarmos cada lição, estaremos nos fortalecendo para aprendermos mais e mais. Jesus, apesar, né, de ser a criatura mais perfeita que já pisou neste planeta, vivenciou a sua experiência na pele para nos exemplificar como o grande mestre que ele é. E exemplificou a resiliência, porque passou por tudo, desde o seu nascimento entre os homens, por todo tipo de perseguição, incompreensão, traição, mas ele continuou até o fim e consolidou a sua missão para toda a eternidade. Pensemos, por exemplo, no Chico Xavier e vemos um exemplo assim, de resiliência e que muitos de nós, né, conviveu, nós sabemos, vivenciamos junto a ele, né, essa grande qualidade do Chico. Quem conhece a sua biografia, né, ficou sabendo dos absurdos e injustiças pelos quais ele passou desde a sua infância. Na vida adulta também não foi diferente, e ele confiou nos espíritos, seguiu à risca o exemplo de Jesus, e ninguém pode negar que ele venceu e teve direito ao reino do céu. Muitas histórias de resiliência de homens, mulheres e até crianças que passam, né, infelizmente hoje, pelas guerras e saem dessa experiência tenebrosa, tirando, se refazendo, refazem vidas, prosseguem com vigor, tirando de tudo que passaram o combustível que os impulsiona para o futuro. Como imaginar os milhares de irmãos e irmãs que sobreviveram à Segunda Grande Guerra, que ao término desta reconstituíram suas vidas, algumas em países diferentes de sua origem, formaram famílias, estudaram, trabalharam, seguiram uma profissão, assim como os seus filhos, os seus netos. Na verdade, eu pensei em trazer o tema para a nossa reflexão, porque todos nós precisamos ser resilientes. Se fala tanto hoje em dia em saúde mental, e pensando bem, ter saúde mental, né, é, em grande parte, ser resiliente. Vocês já pensaram nisso?
Lembrando que a verdadeira resiliência nasce quando o espírito compreende o mecanismo e a utilidade da sua dor. Eis a chave: quando passamos a observar o que a dor quer conosco, né, nós conseguimos ir longe sem deixar que a corda se arrebente. Ao contrário, a resiliência nos dá a criatividade, a compreensão e o novo rumo a tomar com a experiência que nós adquirimos ao passar pela dor. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos as reflexões sobre os ensinamentos a respeito da doutrina espírita contidos no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, de autoria de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, onde, no capítulo Resumo dos Ensinamentos dos Espíritos, facilita o entendimento inicial da doutrina espírita, a fim de que mais facilmente possamos responder, esclarecendo as certas objeções. E conclui Allan Kardec no item 21. Os espíritos, em si encarnando, trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. Esta é a razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais, inclinações boas ou más, que parecem inatas neles. As más tendências naturais são os restos das imperfeições do espírito e das quais não está ainda inteiramente despojado. São também os indícios das faltas que cometeu e o verdadeiro pecado original. A cada existência deve-se lavar de algumas impurezas. O esquecimento das existências anteriores é um benefício de Deus que, em sua bondade, quis poupar o homem de lembranças muitas das vezes penosas. A cada nova existência, o homem é o que fez de si mesmo. Isso é, para ele, um novo ponto de partida. Conhece seus defeitos atuais, sabe que esses defeitos são as consequências daqueles que tinha. Disso, conclui o mal que pôde cometer, e isso lhe basta para trabalhar a fim de se corrigir. Se outrora tinha defeitos que não tem mais, não precisa se preocupar mais com isso. Ele já tem bastante imperfeições presentes. Se a alma jamais viveu, é porque ela foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nessa suposição, ela não pode ter nenhuma relação com aquelas que a precederam. É de se perguntar então, como Deus, que é soberanamente justo e bom, pode tê-la tornado responsável da falta do pai do gênero humano, manchando-o com um pecado original que não cometeu, dizendo ao contrário, que ao renascer ele traz o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências de suas faltas passadas. Então, dá-se ao pecado original uma explicação lógica
que qualquer um pode compreender e aceitar. Por quê? Porque a alma não é responsável senão pelas suas obras. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. Se houvesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo atual, não seria, segundo a vontade de Deus, fazer umas mais avançadas que as outras. Porque os selvagens e os homens civilizados, os bons e os maus, os tolos e os gênios, dizendo que uns viveram mais que os outros e mais adquiriram, tudo se explica. Se a existência atual fosse única e só ela devesse decidir o futuro da alma para a eternidade, qual seria a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Não tendo feito nem bem nem mal, não merecem nem recompensas nem punições. Segundo a parábola do Cristo, cada um sendo recompensado segundo suas obras, não tem direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merece dela estar privado. Diga-se que poderão, numa outra existência, cumprir aquilo que não fizeram naquela existência, que foi abreviada, e não há mais exceção. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e dos idiotas? Não tendo nenhuma consciência do bem e do mal, não tem nenhuma responsabilidade de seus atos. Deus seria justo e bom, tendo criado almas estúpidas para lhes devotar uma existência miserável e sem compensação? Admitir ao contrário, que a alma do cretino ou do idiota é um espírito em expiação, num corpo impróprio, a dar seu pensamento, onde está como um homem muito aprisionado por laços que não tereis mais nada que não esteja conforme a justiça de Deus. Nessas encarnações sucessivas, sendo o espírito pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao fim de suas existências corpóreas. Ele, então, pertence à ordem dos puros espíritos ou anjos e goza ao mesmo tempo da vida completa de Deus e de uma felicidade sem mácula pela eternidade. Estando os homens em expiação na terra, Deus, um bom Pai, não os deixou entregues a si mesmos, sem guias. Primeiramente, tem seus espíritos protetores, ou anjos guardiões, que velam por eles e se esforçam para conduzi-los no bom caminho. Tem também os espíritos em missão na terra, espíritos superiores encarnados de tempos em tempos entre eles. Para quê? Para clarear o caminho pelos seus trabalhos e fazer a humanidade avançar. Se bem que Deus haja gravado sua lei na consciência, acreditou devê-la formular de maneira explícita. Enviou-lhes primeiro Moisés, mas as leis de Moisés eram apropriadas aos homens de seu tempo. Não lhes falou senão da vida terrestre, de penas e de recompensas temporárias. O Cristo veio em seguida para completar a lei de Moisés por um ensinamento mais elevado, a pluralidade das existências, a vida espiritual, as penas e as recompensas morais. Moisés os conduziu pelo temor, o Cristo pelo amor.
e pela caridade. O Espiritismo, melhor compreendido hoje, acrescenta para os incrédulos a evidência à teoria, prova o futuro por fatos patentes, diz em termos claros e inequívocos o que o Cristo disse por parábolas, explica as verdades desconhecidas, leia-se aqui cretinos e idiotas, como aqueles que sofrem de deficiência mental, patologia cerebral, tipicamente provocada por hipotireoidismo congênito, que por sua vez é uma doença do sistema endócrino, em que a glândula tireoide não produz hormônios da tireoide em quantidade suficiente, causando assim má formação do cérebro. Isso é uma nota do tradutor. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 e seguintes, de João, capítulo 3, versículo 2 e seguintes, ou falsamente interpretadas, revela o quê? A existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Enfim, vem estabelecer entre os homens o reino da caridade e da solidariedade anunciado pelo Cristo. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. O Espiritismo, meus amigos e amigas, não é uma luz nova, e sim uma luz mais brilhante, porque surge de todos os pontos do globo, pela voz daqueles que já viveram, tornando evidentes aquilo que estava obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve reunir os homens numa mesma crença, porque não há senão um só Deus e suas leis são as mesmas para todos. Em suma, ele marca, o Espiritismo, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Os males que afligem os homens da terra têm sua origem no orgulho, no egoísmo e em todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns pelos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. Então, eles não procurarão mais se prejudicarem. Respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Mas como destruir o egoísmo e o orgulho que parecem inatos no coração do homem? O egoísmo e o orgulho estão no coração do homem porque os homens são espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do mal e que foram exilados na terra em punição desses mesmos vícios. Aí está ainda seu pecado original, do qual muitos não se despojaram. Pelo Espiritismo, Deus vem fazer um último apelo à prática da lei ensinada pelo Cristo, a lei de amor e da caridade. Tendo a terra chegado a um tempo marcado para se tornar uma morada de felicidade e de paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados aí continuem para levar a perturbação aos bons. Por isso, eles deverão desaparecer. Irão expiar seu endurecimento em mundos menos avançados, onde trabalharão de novo para seu aperfeiçoamento numa série de existências mais infelizes e mais penosas ainda
que aqui na Terra. Nesses mundos, eles formarão uma nova raça mais esclarecida, com a ajuda de seus conhecimentos adquiridos, fazer progredir os seres atrasados que os habitam. Daí não sairão para um mundo melhor senão quando tiverem merecido, e assim por diante, até que atinjam a purificação completa. Se a Terra era para eles um purgatório, esses mundos serão seu inferno, porém um inferno de onde a esperança jamais é banida. E conclui Allan Kardec: ao passo que a geração proscrita vai desaparecer rapidamente, uma nova geração se eleva, cujas crenças serão fundadas sobre o espiritismo cristão. Nós assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, da qual o espiritismo marca o advento. Amigas e amigos, esta mensagem confirma-nos os ensinamentos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos nós temos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade, pois sem estas qualidades não haverá a necessária elevação. Então, convidamos a todos, vamos trabalhar, sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem, Deus, para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis, em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.